atípicas na igreja, autismos e outras crianças ou adultos mesmo chamados atípicos. Ou seja, há necessidade de inclusão. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Nós estamos, irmãos, como eu disse no início, na abertura, em Assembleia Especial, temos a secretária registrando esta ata desta Assembleia, porque nós queremos cuidar da membresia da igreja. Jesus nos deixou uma missão para cuidar de suas ovelhas. Ele disse, olha, vocês façam novos discípulos. Depois disse para Pedro, vocês cuidem delas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. E a missão da Igreja Batista Boas Novas, a nossa declaração de missão diz o seguinte: nós existimos para fazer discípulos, adorando a Deus, servindo e cuidando de pessoas. Então nós estamos numa campanha para fazer novos discípulos. Inclusive terça-feira à noite, começa então um congresso de igreja multiplicadora. Os membros estão convidados a se inscrever e participar. Fazer novos discípulos, mas não é só fazer novos discípulos, nós temos que cuidar também dessas pessoas. E é interessante que Jesus deu essa ordem, nós como igreja precisamos nos organizar para isso. E é por isso então que hoje nós vamos então ordenar a irmã Elisandra Carvalho Siqueira Campos, vamos consagrá-la também a esse ministério como diretora do Ministério de Crianças Juniores da nossa igreja, mais conhecido como IBBN Kids. Mas também a igreja aprovou um projeto que nós chamamos que é um projeto de cuidado das membresias, acolhimento e apoio psicológico da membresia. Então nós temos a irmã Alice Sarmento, ela é psicóloga, ela é formada na área de educação cristã e muitas outras especialidades. A igreja está contratando para que ela possa também aconselhar e acompanhar os membros em suas necessidades emocionais, que são situações que vivemos intensamente nos dias de hoje. É por isso que eu dei o título desta reflexão, o cuidado da igreja para com os seus membros. E estava orando, pedindo, Deus, que mensagem eu vou trazer? Qual a mensagem que o Senhor tem? Deus me inspirou, me iluminou, vamos dizer assim, numa passagem que está lá em João capítulo 21. João capítulo 21, versículo 15 a 19. Se você tem sua Bíblia, pode abrir. Se tem um aplicativo no seu celular, pode abrir também. E eu vou convidar vocês a se colocarem em pé, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, João capítulo 21, é um texto que fala de cuidado. Então é isso que me trouxe esse texto. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou zangado, ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Amém? Os irmãos podem assentar-se. Bom, Jesus aqui nesse texto, Jesus já ressuscitou.
Então, Jesus ressuscitado que tem esse diálogo aqui com Pedro. E ele encontra os seus discípulos ali no mar da Galileia, às margens do mar, na praia. Eles estavam ali pescando. E ali na praia, diante de um fogo aceso, um pão, peixe sendo assado, ele volta então para aquele homem marcado por uma culpa. Pedro, o discípulo que o negou, o discípulo que o negaram inclusive publicamente 3 vezes. Mas o que Jesus faz então com aquele homem que o decepcionou? Se é que podemos dizer que Pedro decepcionou a Jesus. Qual é a atitude de Jesus agora que encontra Pedro depois de todo esse movimento? Ele abandona Pedro? Ele pune Pedro? Ele ignora Pedro? Não. É interessante que a gente vai ver que Jesus restaura Pedro, Jesus cura, Jesus recomissiona Pedro para a missão que ele já tinha recebido. E ao restaurar Pedro, Jesus revela para nós o que ele espera de cada um membro da Igreja Batista Boas Novas. Ao fazer isso, Jesus está trazendo uma mensagem para nós líderes da Igreja Batista Boas Novas. Cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, temos uma função. E a função envolve cuidar do outro, essa mutualidade, cuide um dos outros. Veja que a igreja, a própria palavra igreja é um coletivo, uma assembleia. A palavra eclesia, igreja é assembleia. E o texto nos fala então que ele está dando essa função, que olha, cada um precisa cuidar. Ele está falando agora para todos aqueles discípulos lá. Não foi algo que ele conversou particularmente com Pedro, foi algo que ele fez ali publicamente. Então esse texto nos fala sobre o cuidador, que somos nós, aqueles que cuidam das ovelhas, de cada membro, é isso. E a gente olha nesse texto, eu vejo 3 coisas importantes nesse texto, que quero desenvolver nesta noite com vocês, com base nesse texto. Primeiro, o cuidado restaurador. Jesus cura antes de enviar. Jesus cura cada um antes de chamá-lo para uma missão, é o que vemos aqui. Esse texto nos fala também do cuidado com amor. Quem ama Jesus cuida de pessoas. E o terceiro tema que me vem aqui, que eu vejo nesse texto, cuidado envolve renúncia. Jesus disse para Pedro, siga-me. E ele diz, olha, vai custar caro para você, vai custar caro, vai custar a sua vida, mas siga-me. Hoje nós estamos, como eu disse, celebrando aqui o Ministério Infantil. E nós temos, então, a psicóloga conselheira, que é a irmã Alice, que a partir de hoje elas vão atuar, assumir funções aqui na nossa igreja. E nós olhamos para esse texto, com ênfase nisso, não como uma narrativa, uma história, mas vamos dizer como um paradigma, ou então como um padrão do cuidado integral que nós devemos ter uns para com os outros, como membros da Igreja de Jesus Cristo. Então eu vejo aqui, como eu disse, esse cuidado restaurador que Jesus faz. E eu quero resgatar então, uma análise desse texto, por que Jesus fez essa pergunta 3 vezes? E as palavras que ele fez. Então nós vamos fazer uma análise hermenêutica e uma análise exegética. Vocês vão entender. Eu selecionei só para chamar a atenção o versículo 17, onde diz assim: pela 3ª vez Jesus disse para ele, Simão, filho de João, você me ama? Veja que Jesus fala 3 vezes, porque 3 vezes Pedro tinha negado Jesus. Aqui começa o processo de restauração de Pedro. Eu estava fazendo uma pesquisa e encontrei na internet uma coisa que me chamou muito forte. Uma cultura que os japoneses têm. Nós vivemos num país onde quebrou, joga fora, não é isso? Estragou, joga fora. Mas interessante, os japoneses têm uma arte
uma arte secular que é chamada, tentei a pronúncia, mas não vou arriscar, eu vou falar aqui, kintsugi. Não é assim que se pronuncia, mas vai aqui. E acho que eu coloquei aqui embaixo, kintsugi. Não é assim a pronúncia, tá? Mas não vou me arriscar. Essa técnica, irmãos, consiste o seguinte, em reparar peças de cerâmica ou mesmo peças de porcelana quebradas. Normalmente aqui no Ocidente quebrou, faz o quê? Joga fora. Até alguém diz, olha, quebrou, joga fora. Mas lá no Japão, eles não têm esse princípio. Eles pegam as peças quebradas e usando uma laca, uma especial, misturada com pó de ouro. E é interessante que eles não tentam restaurar ou reparar a peça para esconder os danos. Pelo contrário, eles preenchem onde quebrou com essa laca misturada com ouro. Essa peça agora, ela ganha um valor imenso. Não só pelo ouro, mas pela arte natural que a peça apresenta. Agora, aquela peça quebrada, que não foi restaurada, mas ela foi refeita e valorizada, ela tem outro valor. Irmãos, é exatamente isso que Jesus faz conosco. Naquela manhã, ali à beira daquela praia, Pedro, que era, vamos dizer assim, uma peça quebrada, ele falhou. Ele negou a Jesus 3 vezes. Ou seja, houve rachaduras. E rachadura que doeu nele, machucou muito. Mas Jesus, o mestre da restauração, vai ali e começa a restaurá-lo. Ele não descarta Pedro, ele não joga Pedro fora. Olha, você me negou, agora se vira. Não, ele restaura Pedro. Ele faz uma restauração como o ouro puro do seu perdão, vamos dizer assim. Ele faz de Pedro agora uma pessoa com mais valor. Veja que ele não apagou a história de Pedro, nós conhecemos a história repetida. E ele ali, nasce um novo Pedro com essa história, mas um Pedro mais forte, um Pedro com valor maior. Veja que o ministério de Pedro não nasceu da perfeição. O ministério de Pedro não nasceu porque ele foi o cara, ele foi o líder. O ministério de Pedro nasceu ali naquela negação, quando negou a Jesus, e Jesus o restaura. E assim que nasce o ministério. Veja que o amor de Cristo, ele pega as nossas fragilidades, a sua fragilidade, e transforma em missão. Missão para cuidar de outras pessoas, talvez quebradas também, que precisam de restauração. Veja que Jesus inicia ali a conversa com Pedro, tocando na ferida. Vocês imaginem agora Pedro diante de Jesus. Aquele que negou 3 vezes, blasfemou ali volta da fogueira. E agora Jesus o encontra olho no olho. E é interessante que o Evangelho vai dizer que quando Pedro negou a Jesus, Jesus estava no alto de uma escada, e Pedro estava lá. Diz que quando Pedro negou a Jesus, diz que Jesus olhou para Pedro, e Pedro olhou para Jesus, seus olhos se encontraram. Aquilo quebrou Pedro. Ele saiu dali, chorou amargamente. Agora novamente Jesus encontra agora presencialmente, olho no olho. E ao redor da fogueira. Lembra que quando ele negou Jesus, ele estava também ao redor de uma fogueira, com um grupo, e negou a Jesus. Agora ele estava novamente em volta de uma fogueira. E Jesus reabre aquela conversa com ele. Vamos conversar? E interessante que Jesus não pergunta para Pedro, por que você fez isso?
Não foi essa a pergunta que Jesus fez. Jesus olha no olho dele e diz: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Veja, irmão, Jesus não estava trabalhando no passado. Jesus estava olhando para o futuro. Jesus não estava olhando para os erros do passado e dizendo, acusando, mas Jesus estava olhando, vamos consertar isso, você tem uma missão aí pela frente. Muitas vezes nós carregamos os erros do passado e não conseguimos tocar à frente. E Jesus faz aquilo com Pedro porque ele tinha uma visão. Como eu disse no início, quando nós estudamos fazemos um estudo bíblico, nós temos que analisar a parte exegética, ou seja, o que a palavra diz, o que a palavra pode ser traduzida. E temos também a hermenêutica, como que ela pode ser interpretada, o que ela quer dizer naquele momento. Eu não gosto de fazer isso aqui quando trago mensagem, seja uma coisa que eu faço para mim, quando vou transmitir a mensagem, não falo como que foi que cheguei. Mas hoje eu preciso fazer isso e mostrar para vocês. Vamos ver esse diálogo com Pedro, de Jesus com Pedro ali na praia. A primeira pergunta que Jesus faz para Pedro é esta: Pedro, você me ama? E a palavra que Jesus usou, ágape, falando desse amor. Esse amor que é um amor que é sacrificial, aquele amor que Deus tem para conosco e que deu o seu Filho. Hermeneuticamente, ou seja, a gente pode interpretar, traduzir essa pergunta de Jesus da seguinte maneira: Pedro, você me ama como eu amo você? Você me ama com amor sacrificial? E a resposta de Pedro foi essa: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Mas a palavra que ele usou agora aqui foi diferente, é filéu. Não é uma palavra que Jesus usou. E hermeneuticamente nós poderíamos dizer assim, que Pedro estava dizendo: Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. Porque filéu é amor entre amigos. Então Jesus perguntou: Pedro, você me ama com aquele amor que eu tenho com você, aquele amor sacrificial? Ele disse: Senhor, o Senhor sabe que eu sou seu amigo. E é interessante que Jesus faz aqui, nessa primeira vez, uma coisa interessante na resposta de Pedro. Vocês lembram que Pedro, antes de Jesus ser preso, ele disse: olha, alguém vai me trair. Ele disse: eu jamais vou fazer isso. Ele disse que, olha, eu sou capaz de dar minha vida pelo Senhor. Lembram que ele falou isso? Ele estava oferecendo alguma coisa que ele não podia dar para Deus. Ele estava prometendo para Deus uma coisa que ele queria, mas ele não podia fazer isso. Ele não tinha condições. Eu acho que agora Pedro diz: Senhor, eu amo o Senhor, eu sou seu amigo. Esse amor eu não consigo dar ao Senhor. Eu já falhei uma vez. É a minha interpretação. Ele negou 3 vezes. Jesus faz a primeira pergunta, restaurando. Segunda pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Olha só, ágape, usa a palavra ágape, o amor. Mais uma vez, você me ama com esse amor que divino, que Deus tem para com você, que eu tenho para com você? E a resposta então de Pedro, ele diz: sim, Senhor, tu sabes que, filéu, eu sou seu amigo, eu caminhei com o Senhor, eu sou seu amigo. Terceira vez, Jesus pergunta: Simão, filho de João, você me ama? E lá no original, olha o que acontece. Jesus deixou de falar ágape e passou a usar: ok, você então é meu amigo? Jesus o quê? Abaixou o nível. E é interessante que a resposta de Pedro foi uma resposta que mostra como aquilo pesou no coração dele.
ele percebeu que ele não conseguia amar Jesus como ele realmente é. Jesus disse: você, Pedro, realmente é meu amigo? Pedro entristece. Vê que o texto diz que Pedro ficou magoado, na realidade ficou triste. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: eu sei quem você é, eu sei seus limites, e mesmo assim eu quero você. Pedro, eu sei quem você é, eu sei que você não conseguiu dar o que você prometeu, e agora eu sei quem você é, mas eu quero você da mesma maneira. A resposta dele foi: Senhor, tu sabes o quê? Todas as coisas, e sabes que eu só consigo ter esse amor pelo Senhor. Eu não posso oferecer mais, Senhor. Queria, mas eu não posso fazer isto. Irmãos, o que nós vemos aqui é restauração. É Deus olhando para nós e dizendo: olha, você errou, vamos acertar agora. Percebe, ele não passou a mão por cima. Vamos consertar isso. Mas ele faz com amor. Ele restaura Pedro. Veja, não é simplesmente perdoar, é reintegrar. Ele estava dizendo: Pedro, você me negou, mas por favor, eu quero você comigo. Ele estava devolvendo para Pedro o propósito que durante 3 anos Pedro estava ali com ele. Ele está dizendo: não, por favor, não perca esse propósito. Jesus estava novamente lançando nas mãos de Pedro um futuro, alguma coisa que ele tinha a realizar através de Pedro. Pedro, no seu futuro, eu preciso muito, muito de você. Veja, irmãos, a graça de Deus agindo nas nossas falhas, não é isso? Falhou, Deus vai agir de alguma maneira. A falha de Pedro, ou seja, a negação de Pedro, não foi o ponto final. Muitas vezes as pessoas erram, pecam, dizem: acabou a minha vida. Para Deus não. Deus diz: talvez não, aqui vai ser um ponto de partida novamente. Não acaba aqui. A graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, Ele restaura. Ele nos leva a um novo começo. Eu não sei como é que está você, se você se sente no final: eu errei, eu pequei. Deus diz: ok, vamos acertar isso aí, mas temos um ponto de partida agora. E mais valorizado. Então lembre-se que a sua falha, o seu pecado, não precisa ser o ponto final. Ele é um ponto de partida. É uma oportunidade de novo começo, de recomeçar, como foi com Pedro. Aí, olhando para nós aqui na igreja, os nossos ministérios, temos aqui 83 equipes de trabalhos. Ele não nasce da nossa força. Eu sou forte, eu sou isso. Não, todos nós pecamos. Todos que estão aqui falharam um momento com Deus. Mas a diferença é que fomos restaurados. Que Deus nos restaura. Deus não olha e joga fora, não. Ele restaura, e ao restaurar nós nos tornamos muito mais fortes. Então, os ministérios nascem da graça que cura. Foi isso que aconteceu com Pedro. Ele foi curado. Veja que antes de Jesus dizer para Pedro: cuide das minhas ovelhas, ele disse: Pedro, você me ama? Antes de dar uma missão, ele pediu: você tem que me amar. Se você me ama, tudo bem. Veja, o cuidado que nós como líderes e membros da igreja devemos ter para com o próximo, começa quando nós nos deixamos ser cuidados por Deus. Quando nós permitimos que o Cristo nos restaure. Restaurados, aí nós podemos ajudar o outro.
Paulo vai falar muito isso em 1 Coríntios, que com a consolação que nós fomos consolados, nós podemos consolar o outro. Então veja que esse cuidado é um cuidado restaurador. E nós aqui na igreja temos que sempre estar olhando que nós não lidamos com pessoas perfeitas. Pessoas quebradas que precisam restaurar, e nós somos esse canal para a restauração. Mas como disse, esse texto me remete também ao amor. Que precisamos cuidar com amor. Selecionei aqui a passagem só para a gente chamar. Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: cuide dos meus cordeiros. Quem pastoreia uma igreja, quem lidera um ministério, tem que amar a Jesus Cristo mais do que aos outros. Nós estamos nessa missão em parceria com Jesus, que a missão é de Deus, mandou Jesus, ele disse: agora eu estou passando para vocês. Nós só vamos fazer isso se nós amarmos a Jesus mais do que qualquer outro. Senão a gente desiste, a gente entrega, a gente renuncia ao ministério, porque não colocamos o amor a Jesus sobre todas as coisas. Interessante, o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, vocês lembram de 1 Coríntios 13, aquele poema do amor? Uma parte, o começo dele diz assim: se alguém afirmar, 1 João capítulo 4, 28, Jesus lá falando, depois se menciona 1 Coríntios, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar ao irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o quê? Seu irmão. Então você não pode servir nenhum ministério na igreja se você não tiver o amor de Deus na sua vida. Se você não for capaz de amar o seu irmão, até aquele que falha, você não está habilitado para servir. Me amas mais do que este? Veja que Jesus transforma o amor em missão. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Então, se você não ama a Deus mais do que a pessoa que você vai servir, você não está habilitado a estar nessa função. Desiste, porque você vai criar mais problemas do que restaurar. Você vai desistir. Veja que nós encontramos o cuidado, vamos dizer, integral. Vamos voltar novamente, então, à análise exegética e hermenêutica desse texto. Não vou poluir mais a tela como poluí anteriormente. Jesus disse assim para Pedro: apacente as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Apacentar, a palavra bosque, quer dizer alimente. Alimente os meus cordeiros. Cordeiros, o que é? Filhote de ovelhas, não é isso? São as ovelhinhas. E quando eu li esse texto, mas espera aí, é o texto que bate hoje aqui quando estamos dando posse para o ministério da diretora infantil, porque ela vai alimentar os cordeirinhos. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Cordeiros são as ovelhas mais novas. São as crianças. E dentro do que nós ouvimos nesse projeto de atender as crianças, adultos atípicos, os vulneráveis, é cuidar deles, cuidar das ovelhinhas. Jesus diz: vocês têm que alimentar essas ovelhas. E é o que o Ministério de Criança da nossa igreja faz, o BBN Kids. Então a ministra, a Elisandra ou Sandra, ela recebe essa missão de Jesus Cristo, de amar a Jesus mais do que as crianças e alimentar os cordeirinhos, o que significa ensiná-las a palavra de Deus, para que elas possam crescer fiéis a Deus, proteger os pequeninos
contra o vento de doutrinas e outras agressões. Seu suporte entre a igreja e a família. Pais, hoje nós vimos a mensagem da nossa diretora de educação cristã, Ana Cássia, falando sobre esse movimento. No ano, a criança fica 40 horas na igreja. E a família fica com 3.000 horas. Vocês não querem que 40 horas por semana a gente forme espiritualmente as crianças. A igreja está para dar suporte para que a família cuide. Então a Elisandra vai fazer esse elo, essa conexão entre vocês, famílias, e a igreja ajudando. Por isso que vocês saem, veem as crianças saindo com papelzinho não, com exercícios em casa, porque nós estamos dando suporte para vocês. Ela tem a missão de preparar, irmãos, vamos dizer assim, espiritualmente a igreja. As crianças são a igreja do presente, as crianças não são a igreja do futuro. Imagine uma igreja sem criança, seria triste. Mas ela está preparando a liderança do futuro. Essas crianças liderarão o futuro. Então ela vai alimentar, o ministério infantil alimenta essas crianças. Veja, irmãos, como que Jesus foi inclusivo, colocando os cordeirinhos e diz: alimente eles. Vocês têm que cuidar, dar o alimento bom para eles. Mas ele fala de ovelhas. Ele usou a palavra poimaine, ou seja, pastorear. E essa palavra, irmãos, quer dizer guiar, proteger, vigiar, restaurar. Agora, ele está se direcionando às ovelhas. Ele tinha falado para os cordeiros, agora as ovelhas. Então, ele diz: olha, você também tem que pastorear, você vai nutrir os cordeiros. E você vai guiar, você vai proteger, você vai vigiar, você vai restaurar as ovelhas mais velhas. Aí nós entramos então com a psicóloga que a igreja está contratando, que ela é conselheira e psicóloga também, conselheira bíblica, e ela vai atender adolescentes, jovens e adultos. Ela vai acolher, ela vai trabalhar na cura emocional, como psicóloga ela pode fazer isso. E nas duas coisas ela vai trabalhar na restauração. Ela vai fazer a prevenção de colapso, vamos dizer assim, colapso espiritual. Se de repente, olha, cuidado meu irmão, minha irmã, você está indo num caminho que pode te afastar de Deus. Mas cuidado, você pode também ter um colapso mental, um colapso emocional. Então, ela vai agora sim sustentar. Ela vai guiar, proteger, ela vai vigiar, restaurar as ovelhas, os adultos. E é isso que nós estamos fazendo para o cuidado para a membresia. Veja, irmão, Jesus aqui se importa tanto com a mente como o coração. Ele cuida de feridas que as pessoas não vê. E os conselheiros, psicóloga, ela vai cuidar quando ela estiver aconselhando, vendo as feridas que talvez nós não estamos vendo, mas quando ela é requisitada, as pessoas abrem o coração para isso. Veja, irmãos, que o amor é a base para isso. Se elas não amarem a Jesus acima de todas as coisas, elas serão uma profissional como outras que tem no mercado sem um compromisso. Veja que Jesus não perguntou para Pedro: Pedro, você está preparado? Pedro, você estudou? Pedro, você desenvolveu suas habilidades? Pedro, você tem agora experiências para exercer esse ministério? Jesus não perguntou isso para eles. Não foram as habilidades. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, você me ama? Realmente você me ama? Aí eu me lembro então, aquele texto que eu mencionei do apóstolo Paulo, quando Paulo diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado,
Se não tiver amor, nada disso valeria. E Paulo continua falando exatamente sobre ministérios, sobre dons. Então, irmãos, como eu disse, na igreja, se você não amar a Jesus sobre todas as coisas, você não estará habilitado para servir ao Senhor. Percebe que o serviço no reino de Deus não é primariamente sobre habilidades ou estratégias. Precisa sim, mas primariamente não é isso. Primariamente precisa de amor. Amar como Jesus amou. E amar a Jesus, como disse, vai levar você a cuidar de pessoas. É isso que Jesus diz. E se não fizer por amor, se você não fizer por amor, você vai transformar o seu ministério numa coisa mecânica, vai buscar reconhecimento, mas não vai cumprir a missão de Jesus. O ministério infantil, como então a psicóloga conselheira, eu digo a vocês duas, vocês assumem esses serviços, não apenas por suas qualificações, vocês verificamos suas qualificações para esse convite, mas sobretudo porque vocês entregaram suas vidas a Jesus Cristo, e vocês falaram, sim Senhor, Tu sabes que te amo. Então, o amor requalifica, o amor restaura, transforma pecadores em pastores, como foi o caso de Pedro, ele cuida, leva a uma ação concreta, servindo a Deus e servindo as pessoas. Mas a última coisa que eu quero chamar, envolve seguir a Jesus Cristo. Fazer renúncias por seguir a Jesus. E nesse texto eu vejo que cuidado envolve renúncia. Quando fores velho, levar-te-ão para onde não queres, siga-me. Jesus diz, Pedro, quando você ficar mais velho, você vai ser levado aonde você não quer. Você agora veste a roupa que quer, você vai para onde quer, mas quando você ficar mais velho, você não vai assim. Ele estava dizendo como Pedro morreria. Pedro morreria glorificando a Deus. E Pedro foi crucificado. E a história diz que para que ele não se achava digno, a história não. É o que chega até nós, se é verdade não sabemos. Quando ele foi crucificado lá em Roma, no período do Nero, ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como o Senhor morreu. Ele disse, siga-me. E Pedro seguiu a Jesus até a morte. Veja que depois da restauração, depois da missão, vem o preço. Um preço a pagar. Vocês duas estão assumindo um preço. Eu tenho muito receio quando nós, líderes da igreja, encarregamos ou abrimos porta para que os voluntários, aí eu quero chamar para voluntários, servos, se apresentem para trabalhar. Muitas vezes nós estamos colocando vocês em risco. Nós estamos colocando vocês numa mira de Satanás, que ele vai tentar derrubar. Veja que a restauração, vem a missão e vem o preço a ser pago. Então pagamos um preço por isso. Jesus disse para Pedro, Pedro, seu caminho, vamos dizer, hermeneuticamente falando, ele estava dizendo assim, Pedro, o seu caminho não vai ser fácil. E ele diz, você vai morrer e vai glorificar Deus com sua morte. Veja que os ministérios, irmãos, começam com restauração, eles expressam amor, ele se comprova com renúncia. Vocês vão precisar renunciar a muitas coisas, porque estão servindo ao reino de Deus. Quem cuida uns dos outros, vocês sabem aqui. Quantos aqui lideram, dirigem um ministério? Fique em pé. Você que lidera uma equipe, dirige um ministério, você que trabalha na igreja, fique em pé. Participa de uma equipe da igreja. Fique em pé os que participam de uma equipe na igreja. Nós temos quase 300 pessoas envolvidas. Deixa-me dizer para vocês o seguinte, envolve renúncia. Vocês vão ter que renunciar a tempo, vocês vão precisar renunciar a conforto, vocês vão precisar renunciar à vontade própria, que muitas vezes não vai ser como vocês querem. Vocês vão carregar
cruzes invisíveis, que as pessoas não estão vendo, mas vocês sabem que estão carregando cruzes. Muitas vezes vocês vão sofrer calado, que foi isso que Jesus disse: segue-me, o caminho é esse, pode sentar. Jesus disse para Pedro: siga-me. E o ministério, irmãos, envolve exatamente isso. Uma coisa eu quero deixar para vocês duas: o ministério não é o fim. O ministério não é o fim de vocês. É um discipulado intencional. Vocês serão discipulados com isso. Chamar para cuidar dos outros é um chamado para morrer para si mesmo e viver para Cristo. Então eu digo: não siga aplausos, siga Jesus. Se está buscando aplausos, pula fora. Você vai se decepcionar. O diabo vai te derrubar. Não siga a expectativa das pessoas. As pessoas colocam expectativa na gente que a gente não consegue atingir. A expectativa é de Jesus Cristo. Não siga comparações, o peso da comparação. Fulano é assim, eu vou fazer assim. Por favor, não façam isso. Siga a Jesus Cristo. Veja, irmãos, que Jesus disse para Pedro, para indicar que tipo de morte, o qual Pedro iria glorificar a Deus. E disse: siga-me. Lá em Lucas 9, 23, Jesus falando para todos os seus discípulos, ele diz o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se o quê? A si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Interessante que a cena lá na praia termina com Pedro transformado. Aquele que negou a Jesus, o negador vira pastor. Não é isso? Aquele caído, ele é levantado. Aquele que fugiu quando Jesus foi preso, ele agora segue a Jesus e diante de uma multidão prega e 3.000 almas se decide. Essa é a mensagem para nós hoje. Nós somos restaurados por Jesus. Espero que você tenha sido restaurado. E ninguém começa pronto. Todos nós temos que ser restaurados de alguma coisa. Domingo, no culto da manhã, nós vamos estar falando aqui sobre o CR. Um programa que temos na igreja de restauração de emoções, almas quebradas. Vamos estar encerrando o programa esse ano e domingo pela manhã vamos falar sobre isso. Essa passagem fala que nós devemos servir a Jesus, cuidando de pessoas, cuidando de cordeiros e de ovelhas. Essa mensagem, essa palavra nos ensina que temos que seguir Jesus com renúncia. Se você não estiver disposto a renunciar o seu eu, você não está pronto. Lembre que o custo é real, mas o chamado é santo. Então, ministra Elisandra, você está assumindo o ministério para apacentar os cordeirinhos de Jesus. Irmã, psicóloga, conselheira Alice, você está sendo chamada para pastorear as ovelhas, muitas delas feridas. Todos nós, membros da IBBN, somos chamados a cuidar um dos outros. E mais ainda, deixarmos ser cuidados. Porque às vezes nós queremos cuidar, mas não nos colocamos para sermos cuidados. Achamos que somos ok, somos o cara, e não permitimos ser cuidados. O trabalho que essas irmãs vão desenvolver não é sobre prestígio, é sobre amor sacrificial. Não é sobre habilidades que elas têm, mas sobre as renúncias que elas vão precisar fazer. Não é sobre elas, é sobre as minhas ovelhas, ovelhas que pertencem a Jesus. E Jesus diz para cada uma delas, e para cada um de vocês aqui: você me siga. Eu não sei se você já está seguindo a Jesus.
Não é lá no Instagram, porque Jesus não tem Instagram. É seguindo a Jesus, entregando sua vida a Jesus. Abaixe sua cabeça. Você está seguindo a Jesus? Esse chamado é para você. Também para você entregar sua vida a Jesus. Quem sabe ser restaurado. Aí você vai receber uma missão. Uma missão para ser cooperador, colaborador de Jesus na obra que Ele tem. Ore ao Senhor. Você já entregou sua vida a Jesus? Você pode dizer: Jesus restaurou você? A igreja existe para isso, para ajudar você. A igreja não vai restaurar, quem restaura é Jesus. Mas nós somos um canal para que a restauração chegue até você. Quem sabe você está quebrado, está machucado. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas para restaurar, para que você fique um valor maior. Se não entregou sua vida a Jesus, faça uma oração de entrega. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Nos bolsões das poltronas tem um cartão chamado Minha Decisão. Se você preencher, coloque aí, se aceitou Jesus Cristo. A equipe entrega lá no balcão de informação, temos uma equipe lá. Vai chegar uma equipe, vão ligar para você, só isso, não vão ficar ligando sempre, mais uma vez vão ligar. Se você atender, tudo bem, vai mandar um WhatsApp para você e queremos ajudar você.